Sonoplastia é a comunicação pelo som. É de suma importância na linguagem sonora, permitindo que o áudio amplie os sentimentos e as emoções. Destravar musical, sonoplastia em rodeio. Liberte a musicalidade dentro de você. Destravar música. Salve, salve, meus nobres! Como estão vocês? Por aí, tudo na paz? Estamos aqui hoje para começar essa live surpresa, alguns quesitos e algumas coisas sobre esse destravar musical sonoplastia. E o que é o destravar musical? É soltar todo esse sentimento, soltar toda essa profissão de sonoplasta em musicalidade. Eu falo para você que esse destravar musical é umas coisas que muitos profissionais, existe alguns certos bloqueios. O que nós vamos falar hoje sobre a sonoplastia, sobre o que envolve a sonoplastia? Os talentos, a imagem, tudo transmitido isso em protagonismo. Ser o protagonista dessa história, dessa narrativa, juntamente com o locutor que você está prestando trabalho, que você está desenvolvendo e dando veracidade a todos esses raciocínios que ali estão impostos. Vamos lá, hoje eu desenvolvi um e-book, você vai acompanhar o e-book e alguns planejamentos que tá dentro da classe da sua vida e dentro da classe da sonoplastia, juntando a musicoterapia com a sonoplastia. Então vamos lá que eu vou colocar esse e-book para vocês aqui. Vocês vão ficar antenados e vão estar acompanhando comigo esse e-book e raciocinando o que é essa profissão tão bonita que a gente desenvolve e tantos profissionais não conseguem desenvolver e almejar não, chegar num consenso que seja interessante, chancelar um produto que seja legal e entregue um produto legal também. Vamos começar por aqui, deixa eu puxar aqui esse e-book, só um instantinho. Vamos lá. Fiz um e-book aqui para vocês aqui, destravar musical. E que nem eu falei a palavra agora há pouco, a palavra protagonista. O que é protagonista? Eu fiz uma parte meio teórica aqui, mas para você compreender esse raciocínio que eu estou tentando repassar a vocês, que tudo envolve talento, imagem, qualidade, defeitos, um autoconhecimento pessoal, são várias situações que a gente acaba passando e para desenrolar essa musicalidade e desenvolver uma sonoplastia responsável e segura. Então vamos lá. Destravar um personagem central de uma narrativa mais simples e a participação do enredo. Então, vocês já entenderam, protagonismo, você ser o dono da sua história, você transmitir totalmente em musicalidade a parte
a parte sonora. Tá reconectando aqui que deu um probleminha. Já tá voltando. E vamos lá. Um agente transformador da própria trama, capaz de mudar a própria história. Então você está numa narrativa, com a musicalidade você vai transformar essa cena. Será que se passam, mas o conceito permanece, principalmente para quem quer deixar seu intérprete secundário na vida profissional e assumir o papel de destaque. Então aí já está você sendo protagonista da sua história, sendo um papel de destaque junto com a narrativa para você transformar todo esse sentimento em musicalidade. E vamos lá para frente. Protagonistas são pessoas que têm a atitude de mudar algumas situações de incômodo. Elas não aceitam o papel de vítima. Ao invés de reclamar, assumem as rédeas de como agir para chegar aos objetivos. Então você tem que fazer a cena acontecer. Você não tem que se vitimizar e ficar bloqueado nesse sentido. Você tem que fazer as coisas andarem conforme o andamento do trabalho está sendo desenvolvido. A gestão de carreira é fundamental para ter essa visão macro do projeto a ser seguido. Então você se almeja sonhos, determinações aonde você está, onde você quer chegar, isso já entra no modo de determinação. O que eu estou passando para vocês é um propósito de sonoplastia, um propósito de vocês entrarem dentro dessa profissão e desenvolverem a prática e as suas habilidades, ok? Qualquer área ou profissão, tais orientações são importantes para ter uma trajetória de sucesso. Contudo, para aqueles que pretendem seguir o caminho do empreendedorismo e ocupar altos cargos, são imprescindíveis você estar dedicado e praticando diariamente, praticando todo o seu tempo que você tem dentro desse ramo, dentro dessa profissão. O interessado tem em mente que a evolução é constante e não é só status. Você não tem que ficar só mostrando para os outros que você está bem. Você tem que estar bem com você mesmo. Você tem que estar seguro do que você está desenvolvendo você mesmo. A sua sonoplastia, o seu trabalho. Tomará decisões mais importantes da sua carreira, às vezes ficará muito sozinho. É o que acontece com muitos sonoplastas. Viagens, trabalho constantes. Nós acabamos ficando muito sozinhos, e a nossa parte, essa solidão constante, que ao mesmo tempo que a gente está envolvido com muitas pessoas dentro do evento, mas a gente fica muito sozinho também. E esse tempo sozinho a gente tem que usar em produtividade, criatividade, incorporar muita coisa dentro do trabalho da gente. E tem que estar sempre focado, entendeu? Tem que ter uma evolução constante, tal. Ser um profissional precisa determinar muita parte técnica e comportamental com excelência. Você tem que ter o seu emocional muito bem aflorado, bem seguro do que você desenvolve, ok? E saber administrar conflitos, situações que acontecem, e você tem que ser versátil. Tem que saber desenrolar na hora certa, no momento certo, e impor. Isso é um destaque no sonoplasta versátil, que vai destacar dentro do mercado também, ok? Precisa entender que o mercado conhece os meios e sobre a área que atua. Você tem que conhecer muito sobre a área que atua, conhecer bem sobre o esporte que você atua, mas eu não estou falando só do esporte de rodeio, estou falando sonoplastia num contexto geral. Mas daqui a pouco a gente já entra no contexto lá, a gente já reforça algumas coisas. 10 orientações para você ser gestor da sua própria carreira. Você ser protagonista da sua própria carreira. Ok? Você tem que traçar um planejamento e um propósito. Tá vendo aí? Ó? Planejamento e propósito. Avalie onde você está e determine aonde você quer chegar. Ok? Você tem que perceber o que você está fazendo, que você está estacionado. Por que você não consegue evoluir? Qual que é o teu ponto fraco que você não consegue desenrolar para poder chegar onde os outros chegam? Dedicação e um planejamento, uma estratégia para você desenvolver essa sonoplastia e desenvolver um trabalho seguro, um autoconhecimento pessoal e um autoconhecimento profissional.
ok? Vamos lá. Fator 2, autoconhecimento, ok? Todo profissional tem os seus pontos fortes e fracos. Buscando o autoconhecimento, ele poderá escolher de maneira de ressaltar sua força e onde precisa se aperfeiçoar. É o que eu estava falando agora. Um autoconhecimento pessoal. O autoconhecimento pessoal, ele não pode, sem antes falar, que dará a base de todas as outras formas, correto? Eu estou só vendo alguns comentários aqui, a gente já vai abrir a caixa aí. Já vamos reforçar ali, ok? Só um instantinho, deixa eu travar aqui. Beleza? Autoconhecimento pessoal permite que você tenha consciência de tudo que você faz, entendeu? De tudo que você está desenvolvendo dentro do seu trabalho e dentro da sua vida. Isso permite que você fortaleça as suas qualidades, faça um balanço dos seus pontos fracos e aonde você precisa se aperfeiçoar, ok? E todo esse processo é possível porque você tem que soltar de dentro de você esse sentimento e destravar esses bloqueios que existem dentro de você, correto? Você tem que estar praticando, executando e para chegar num contexto que seja um trabalho que você ame fazer. Sonoplastia não é você também só pegar e desenvolver a musicoterapia, a musicalidade e não amar o que faz. A sonoplastia é uma coisa que você tem que amar e se dedicar muito tempo disso, ok? A trajetória e seus objetivos também tem que colocar na ponta do lápis, ok? Sobre esse módulo ainda autoconhecimento, você tem que se autoconhecer profissionalmente. Para melhorar o conhecimento profissional, você tem que conhecer bem o que você está executando, certo? Explorar ao máximo a sua qualidade ali dentro. Fazer da tua porta de entrada da sua empresa, que é o seu nome, no caso, que nem eu falo para todos que o seu nome é a sua empresa, você tem que cair para cima. Eu estava vendo um comentário ali. Tem que cair para cima do trabalho, se dedicar e criar esse hábito de estar exercendo sempre, praticando sempre nas suas horas vagas, isso aquilo. Quem aprende ou quem ensina, errar uma vez é falha, mas errar duas vezes já é... Não, errar uma vez é normal, né? Mas quem erra duas vezes já se torna uma falha, né? Então eu falo que errando se aprende e ensinando se aprende duas vezes. Então é por isso que nós estamos nesse projeto do Destravar Musical, tentando passar um pouco o que é o sentimento da sonoplastia, como que a nossa profissão é englobada e tem vários fatores que estamos tem um número grande de profissionais dentro, mas a gente estamos um déficit muito grande de profissionais gabaritados dentro para executar essa profissão, entendeu? Vamos lá. Fator 3, determinação e constante atualização. Estudo. Tem que estudar a tendência, estudar a evolução do mercado, estudar tudo. Você tem que estar pronto, tem que estar preparado. Eu já falo preparado. Você tem que fazer uma preparação, preparar a sua ação para você estar pronto para qualquer situações que acontecer. A sonoplastia é uma coisa que é muito rápida, é uma coisa versátil demais, que nem eu falei agora há pouco. Ela é muito versátil e você tem que ter um raciocínio muito rápido, fazer a cena acontecer ali com veracidade, e você tem que ter uma estratégia dentro do seu trabalho com as suas listas todas montadas, preparado. A preparação, preparar a sua ação para desenvolver, ok? Atualização. Vivência internacional. O que eu falo esse negócio de vivência internacional? Esse tratamento é válido não só pela prática de outros idiomas, mas sobretudo pela aquisição cultural geral e compreensão global. Você tem que estar antenado em tudo que é tendência mundial,
tudo que vira hit, tudo que vira trilha sonora, para você fazer uma narrativa, fazer isso ou aquilo, você tem que estar com esse estudo em dia. Você mas tem que falar inglês, não sei o quê. Não, não tem que falar inglês. Você tem que saber interpretar e conhecer um pouco do que rola no mundo. Não só ficar regional, ficar enraizado no lugar. Você tem que ser nômade. Você tem que ser, mas tem que viajar para lá, para lá. Não. Hoje nós temos as plataformas que levam você aonde você quiser. Aonde você quiser almejar chegar, você tem, através do seu celular ou através do seu computador, você pode estar antenado em tudo que é tendências, ok? Networking. Muitas contratações são feitas por sugestão de pessoas do meio, que é a sua rede de amigos, de contatos dentro do evento, do esporte. Muitos nós somos do rodeio, mas também tem muita gente de fora do rodeio que também são sonoplastas, produtores musicais, escritórios que também desenvolvem esse trabalho. É muito interessante. E você investir numa sólida cultura. Deixa eu voltar aqui. Investir numa sólida rede de relacionamentos profissionais é importante para se manter no jogo. Isso. Você tem que ter uma boa vivência, uma boa harmonia com os profissionais, ser dono das suas próprias opiniões, não viver às sombras de ninguém. Você tem que ser tua identidade, a sua autenticidade, ok? E é muito interessante isso. Deixa eu só mandar um abraço para a galera que está aqui acompanhando. O Alex Onça está por aí, Juninho Bill por aí, Paulo Alves, Wellington, Luciano Nascimento, galera que está acompanhando aí, vamos que vamos. Anderson Moraes por aí também. Depois essa live vai ficar salva aqui, eu vou subir lá para o YouTube para quem não pôde acompanhar ela. Ok? Estamos no fator 5, que era o network e redes sociais, porque a gente consegue hoje nessas plataformas digitais divulgar um pouco mais do nosso trabalho, ter um contato a mais. As pessoas falam assim, mas eu não consigo contato com tal locutor, com tal contratante, isso, aquilo. É uma desculpa fuleira, porque se você quer chegar, você tem que se dedicar e tem que ter a sua determinação e sua estratégia de trabalho, ok? Você é capaz, você pode. Fator 6. Conhecimento técnico do mercado. Para se destacar, é importante conhecer muito bem o que faz. O profissional que está por dentro das notícias e tendências na sua área é muito bem visto da classe. É isso que eu falo. Você tem que estudar o que é o esporte. Você tem que estudar o que a sonoplastia vai agregar dentro do esporte, em questão de emoções, em questão de vários outros quesitos. A sonoplastia também vai agregar em eventos de palestra, eventos em igreja, eventos... Cara, eu vou falar pra você que a musicoterapia é tão vasta, esse mercado nosso é tão vasto, tão grande, que dentro de consultório médico, dentro de clínicas, dentro de hospitais, academias, que mais? Missa, tem... Se eu for aqui para colocar aqui, tudo é música, tudo vira música. E a música, essa sonoplastia que a gente desenvolve, ela se encaixa em todo que é formato de trabalho. Radiofônico, de rádios, televisivos, é tudo esses ruídos, essa parte sonora é feita através da sonoplastia. Então você está vendo como o nosso mercado é muito vasto. Você não tem que ficar limitado só olhando uma coisa, que é o rodeio. Você tem que explorar toda a sua área, que tem muito campo, muita batalha aí para você poder explorar. Valeu? Adaptar-se a novas tecnologias. Fator 8. Elas trazem novas formas de relação com os clientes e esteja preparado com uma comunicação cada vez mais digital, colaborativa e remota. É isso que eu acabei de falar. Você tem que ter uma rede de amigos e impulsionar o seu trabalho. Tem que mostrar o seu trabalho. Tem que fazer acontecer para ter um resultado legal para os seus contratantes estarem vindo atrás de você e você não ter preço e tem sim um valor profissional dentro da classe. Ok? O Adeluco chegou por aí também. Salve, salve.
Vamos lá. Boa gestão de pessoas é aquilo que eu acabei de... Você viu como um módulo vai puxando o outro? Pode ser desgastante, mas é importante saber lidar com os mais diferentes personalidades de ambiente de trabalho. Isso vale para uma convivência com colegas. Vamos lá num fator muito crítico aqui. Tem muito profissional da nossa área no rodeio, e eu acho que também em outras áreas, que tem um ar de competitividade. Eu acho que esse ar de competitividade só gera críticas e gera intrigas. Você tem que ter uma boa harmonia na sua área de trabalho. Você tem que ter vamos falar uma palavra. Você tem que engolir de vez em quando alguns sapos com as pessoas. Eu sou ser humano, você é ser humano, todos nós somos seres humanos. Tem dias que a gente não está bem, tem dias que a gente está ótimo, está excelente. Então procure sempre estar harmonioso, sempre estar prestativo, sempre estar preparado para ajudar um colega que pode estar passando por uma situação difícil e você ser o pilar, você ser a pessoa que vai incentivar ele e tirar ele dessa crise. Então essa boa gestão de colegas, tem uma boa harmonia no local de trabalho, e isso gera um produto legal no final. Isso vai todo mundo lembrar, porra, ó, aquele dia tava legal, aquele dia no rodeio XXX, encontrei fulano, encontrei ciclano, como é legal encontrar os colegas de trabalho. Nós viajamos muito por esse Brasil, então temos muitos colegas de trabalho, temos muita gente que está sempre em conexão com a gente e trocando experiências. Isso é muito válido, você é bom, você sempre está ligado com isso. Persistência. Receios, medos, empecilhos e alguns não fazem parte de qualquer carreira. É preciso não desistir e continuar firme no objetivo proposto. Gente, tem muita gente, hoje mesmo eu estava comentando uma coisa, tem muita gente que não chega, tem muita gente que se torna fraco, desiste. Por quê? Uma zona de conforto. A sua zona de conforto, você está bem? Qual que é o objetivo de vida que você quer? Entendeu? Você tem que traçar uma estratégia e correr atrás. Nada vem de mão beijada. Tudo tem uma luta, tudo tem um desafio para você. Se fosse tão fácil assim, vários estavam aí muito bem, entendeu? Não é só ter talento, não é só ter dom, e sim tem que ter persistência. Você tem que cair para dentro, estudar. Não é só conhecer o software, você tem que conhecer muito bem a ferramenta que você tem de trabalho, mas você tem que conhecer muito bem o que é o sentimento que a sonoplastia vai transportar para você, o que a sonoplastia vai levar ao público, porque não temos somente um público, e sim um público no geral. Tem pessoas que gostam de um ritmo, tem pessoas que gostam do outro, tem outras pessoas que gostam mais de sentimento, tem algumas pessoas que gostam mais de piada. Então a gente temos públicos muito diversificados, e você tem que transformar toda essa narrativa, toda essa parte em um produto que chegue positivo para as pessoas. E a desistência é uma palavra que você tem que excluir. Se você quer ser sonoplasta de evento, ou sonoplasta de rodeio, ou qualquer que for, missa, alguma coisa, no sentido de sonoro, você tem que riscar essa palavra aí, desistência. Desistência, se você é fraco, se você já tem pensamento de inferioridade, você já não é para você isso. Você pode desistir, porque você não vai conseguir almejar nada na sua vida. Se você tem que colocar para a palavra confiança, gratidão por todos os dias, que todos os dias você tem uma oportunidade nova de fazer acontecer. Então, você tem que ir para cima. Se você ficar parado esperando, nada vem de mão beijada. Zona de conforto, é difícil você evoluir. O que é sonoplastia? A palavra sonoplastia vem do latim. Muita gente não sabe disso. Eu estou só passando, mas como tem muitos profissionais aí que já conhecem, já sabem também um pouco disso, eu só estou passando essa parte técnica aqui para dar uma explicação mais aprofundada, para você conhecer um pouco mais do que é essa profissão tão linda. Vem do latim sono, de som, e plastos, de modelado, sonoplastia. É a plástica do som, a harmonia da narrativa com a música que vai dar veracidade.
ok? Os ambientes se dividem em ruídos naturais e ruídos de foles, que são criados no estúdio para dar nuance à cena, o que vai mostrar. Tem muita parte de sonoplastia que é tudo ao vivo com instrumentos, ok? Nós usamos a ferramenta de computador, uma mesa sonora, que daqui a pouco vão conhecer os instrumentos ali, para reproduzir todos esses ruídos, essas músicas, esse choque musical. Ok? A sonoplastia é a comunicação pelo som. É de suma importância na linguagem radiofônica. As músicas e os sons utilizados estão ligados com a mensagem. É o que eu acabei de falar. A narrativa com a melodia. A sonoplastia permitindo o áudio ampliar os sentimentos e as coisas. A sonoplastia é amplamente utilizada em todos os recursos audiovisuais que conhecemos. Rádio, cinema, rodeio, teatro, TV, internet, envolvendo pessoas e suas vibrações sutis e poderosas. É esse sentimento que a musicoterapia proporciona para vocês. O que faz o sonoplasta? Aí que está o quesito. Não é só isso. Tem muita coisa envolvida. O sonoplasta precisa ter a sensibilidade aquisitiva auditiva e criatividade. É o responsável pela criação e mixagem de efeitos especiais e fundos sonoros. Na sonoplastia, a música e os elementos sonoros são de fundamental construção da imagem que forma na mente do ouvinte. É a mesma coisa a parte do rádio. Você está escutando uma rádio, as pessoas estão transmitindo só aquela parte sonora e você cria no seu subconsciente ou no seu consciente imagens que ali estão sendo descritas. É a mesma coisa em eventos. Em eventos você está enxergando a cena, mas o locutor está passando uma mensagem que ali está sendo vista. Muita gente com esse choque musical, com essas transições de melodias que acaba enaltecendo e dando veracidade à narrativa. Então isso é muito interessante. Quais as qualidades de um sonoplasta? Ele sempre deve ser uma pessoa atenta, responsável, organizada, precisa de conhecimento e habilidade. E o mais importante, deve ter acuidade auditiva, ou seja, ouvir bem. Então, se você tem um PAzinho já meio com déficit, então já fica meio complicado. Então, você tem que ter habilidade, que é ser versátil, criativo. Tem que conhecer muito bem o que você está fazendo, onde você está desenvolvendo o seu trabalho, sua sonoplastia, ok? Então é muito interessante essa parte. Vamos conhecer um pouquinho dos equipamentos. Olha lá, a seguir. Eu estou colocando aqui os equipamentos básicos. A gente tem muito equipamento avançado, nossa tecnologia evolui muito. Como se eu, daqui uns dias eu vou fazer um material aí, como começou a sonoplastia, desde os precursores. Em memória o Chiquito, que o Leandro Chiquito sempre está com nós aqui, o filho dele, e aonde começou essa sonoplastia dentro do rodeio, os percussores, as pessoas que introduziram várias tendências também dentro do nosso mercado. Eu falo mercado rodeio, não estou falando de outros mercados, mas sim do mercado rodeio, que temos que agradecer e ser gratos por desenvolver essa sonoplastia na época que era tão difícil, tinha poucos profissionais que faziam, e hoje temos inúmeros profissionais, mas também com poucos capacitados. Por isso que eu falo que esses módulos você tem que estar capacitado para desenvolver sua sonoplastia segura. Mesa de som. Aqui ó, a mesinha de som simples. Mesa de som é o principal instrumento da sonoplastia, responsável pelo ajustamento do volume, efeitos de graves e agudos, regulagem de microfone e instrumentos. Nela regulamos cada canal para ter o melhor resultado possível na música. O sonoplasta usa somente um canal para cada via de áudio que está mandando. Aí você tem que, como no passado a gente tinha vinil, fitas, as fitas de rolo, os Akai. Então cada instrumento que tinha ali era um canal de fader que a gente tinha que estar levantando e abaixando, fazendo essa mixagem. Hoje nós temos um computador, pela evolução digital, evolução de mercado, tudo de infoprodutos, a gente temos uma facilidade de ter um acervo musical muito grande e uma facilidade de estar reproduzindo todo esse material sonoro com apenas um fader, ok? Vamos lá.
A mesa também regula muito vozes de narradores, tal, também, que é muito interessante você agregar isso. Você tem que conhecer um pouco de passagem de som, técnica de som, porque senão você é um profissional limitado. Microfone. Microfone converte as vibrações auditivas da voz em um sinal eletrônico, que faz a voz soar bem mais alta. Os microfones com fio precisam de energia que passa pelo cabo para fazer isso. Já o sem fio necessita de uma bateria interna que faz funcionar pela mesa de som e é possível ajustar volume e efeitos corretamente. A gente temos um microfone, ele é com cabo, ele já está sendo alimentado pela mesa, e o microfone sem fio ele é numa bateria que já vai ter a sua alimentação própria, que já fala sem fio, então já tem sua alimentação própria. Cuidados com o microfone, nunca deixa cair no chão, a cápsula do microfone é muito frágil. Eu falo para vocês, tem muita pessoa que pega no microfone, na bola do microfone, e acaba prejudicando a qualidade sonora que ali está sendo falada, está sendo narrativa. Ok? Isso aí é um cuidado muito grande, senhores locutores de rodeio. Depois não há técnico de som que consiga regular a voz de vocês, nobres senhores contratantes. Fique antenado nisso. Não pegue na bola, pegue no bastão do microfone para você ter uma qualidade sonora. A cápsula capta melhor a sua voz. Ok? Ali, ó, evite tapar a cápsula com as mãos quando não estiver cantando, pois gera microfonia. Ajuste o som da tal de forma que você se ouça, nem mais nem menos. O canto deve ser livre, corretamente. Tem hoje muita gente que quer montar uma voz artificial. Não adianta. Você pode dar um pouquinho mais de um tom disso, daquilo, ou um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de agudo, um brilhinho mais, tal. Mas alguns detalhes podem ser falados. Mas fique muito antenado nisso. Não adianta vocês criar uma imagem artificial e depois acaba prejudicando vocês lá na frente. Tá ok? Sem esforço para superar os instrumentos, não bater nem assoprar. Ok? Fazer teste com o som 1, 2, 3. Som 1, 2, 3. O famoso 1, 2, 3 S. Porque fazer isso joga saliva no microfone, causando cheiro mau e funcionamento. Equalização. Equalizar o som é uma forma técnica utilizada para alterar alguns parâmetros que irão aumentar ou diminuir a intensidade de diferentes frequências. A equalização permite a eliminação de ruídos e falhas, promovendo a harmonização da intensidade do som. Você está vendo? É o que nem eu falo. A musicalidade tem que estar sempre em flat, ok? Tem que vir ela original. Ela tem que trabalhar sempre em meio-dia. Já a parte de voz, você tem que chegar num timbre que seja, para não dar microfonia, dar ressonância sonora com o microfone, ok? Na hora que você está passando na frente de uma caixa, isso, aquilo. Então é de suma importância você estar sempre antenado nisso. Sempre a passagem de som é muito interessante, muito boa, até no timbre que você vai trabalhar à noite. Não só passagem, não, você tem que fazer uma prévia de uma locução ali para você chegar com a melodia e a voz casada no mesmo ritmo, certo? Sempre a voz sempre acima, e a música não precisa, que nem muitos falam, eu aprendo muito com técnicos de som isso, que no universo do áudio, no universo da técnica do áudio, menos é sempre mais. Não adianta você saturar um volume que vai estar preso. Você vai estar com um som comprimido, que é o próximo quesito que está aqui embaixo, que a gente já vai falar sobre compressor, ok? Então sempre a voz um pouco acima das trilhas, e para dar essa qualidade e essa harmonia musical, ok? Qual a função do compressor? A função do compressor é de comprimir o som processado, atuado como um regulador de volume automático. O compressor, além de limitar o nível de áudio, também pode ser usado para reduzir a diferença entre os níveis de áudio mais baixos e mais altos. É o que eu falei. Se você mandar muito áudio, sonoplastas que tem o costume de chegar o bambu fazer os VU vermelhar, não é legal. Trabalha sempre abaixo, trabalha sempre -8, -6, até um parâmetro ok que é 0 dB. Entendeu? Então o 0 dB ela é o universal de tudo. Se mandou uma qualidade legal, você vai embora.
O WhatsApp tá batendo aqui no 12, ok? Aí daqui a pouco nós responde a galera aí. Como se dá a microfonia e como evitá-la? Acontece quando o microfone está muito próximo à caixa de som e acaba reproduzindo o próprio som. É o que é o retorno, né? Que dá um retorno, acaba captando a sonoridade que está vindo da caixa e retornando para ela. Então dá aquele piadinho fininho que todo mundo odeia. Todo mundo, nossa, chega a bater lá dentro da alma. Cara, fica louco. Só tomar um golinho de água aqui. Muita gente fala, tome água. E outra coisa também que eu falo da parte da microfonia é você balancear muito essa parte do seu áudio musical com o microfone. Você tem que sempre passar o microfone com o volume da altura da música que você vai trabalhar no máximo. Porque na hora que o locutor for entrar numa narrativa, se tiver muito alto o seu volume, ele vai ressonar e você não vai conseguir interpretar o raciocínio dele quando está entrando esse raciocínio. É um código aí que você tem que ficar ligado. Se você trabalhar com um pouquinho abaixo da voz, toda vez que ele entrar, não vai ressonar e você vai ter o raciocínio que ele está entrando. Aí para você abaixar o volume e entrar com outra trilha que vai ser condizente à narrativa dele. Então são detalhes que fazem um sonoplasta ter um trabalho bem desenvolvido também, tá ok? Valorização profissional. A valorização profissional é um quesito que muita gente bate, né? Muita gente fala, muita gente argumenta, muita gente fala que, pô, o cara não tem reconhecimento disso, daquilo. Quem faz seu reconhecimento profissional é você. Quem tem teu valor profissional é você. O que você está fazendo para ter um valor melhor de mercado? Muitos locutores falam, ah, mas o cachê lá não sei o que. Tá. Cara, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho um valor profissional X. Você tem um valor profissional Y. Vamos entrar num consenso. Esse reconhecimento você tem que fazer acontecer e entregar um produto bem. Você tem uma remuneração boa. Isso que é muito interessante. Muita gente já quer ganhar sem poder trabalhar. É uma zona de conforto. Então, dê resultado que você vai ter um reconhecimento financeiro, um reconhecimento de valor profissional, não preço. O valor profissional vai chegar no seu gabarito de trabalho, no teu catálogo de trabalho. É um aspecto muito apreciado pelos colaboradores em seu trabalho de carreira. Demonstra respeito, reconhecimento e cuidado da organização com seus profissionais, que ele deseja manter sua satisfação sempre em alta. Como forma de reconhecer isso, os colaboradores mostram ainda mais comprometimento com a empresa, o que é influência diretamente nos resultados e crescimento dos ambos. É o que eu acabei de falar. Você tem que fazer acontecer para dar resultado na sua empresa, na empresa que você está trabalhando, para ele poder ter um reconhecimento a mais de valor e poder remunerar você a mais. É isso todo esse argumento, ok? Podemos entender que a valorização profissional como uma via de mão dupla, em que a empresa e o colaborador têm sempre muito a ganhar e que vale se alimentar da maneira constante e positiva. Entretanto, você que é profissional verdadeiro tem demonstrado um comprometimento com a sua empresa? Você tem demonstrado dedicação? Tem demonstrado resultados positivos? Tem demonstrado muita coisa que se agrega aí? Hã? Já refletiu sobre isso? Não adianta você querer muito e não dar resultado. Como conquistar a valorização profissional? Ok? Trago as reflexões para você ter uma autoavaliação e compreender de forma clara e objetiva a reação que é essencial de cujo haja reciprocidade. Essa você colaborou com o resultado e você está recebendo um reconhecimento, a reciprocidade. Cada um deve estudar o seu melhor. Se você deseja aumentar o seu nível de engajamento e consequentemente aumentar suas chances de se valorizar em sua empresa, atente-se às dicas e busque ter comportamentos compatíveis com o que a empresa espera de você. Aí entra na parte de saber o que falar na hora de falar, índole, caráter, ok? Tem tudo isso. Você tem que ficar antenado com tudo isso. Você não pode ser um
um bom tocador de música, um cara bacana na hora de reprodução, mas não ter uma índole por trás também, que não vai ter um reconhecimento legal dentro do mercado. É aquela rede que a gente falou de harmonia, essas coisas que ajuda muito, ok? Respeitar as regras, hierarquia, horário, sempre esteja antenado, sempre um passo à frente. Sempre situações podem acontecer de um cabo quebrar, algum aquilo, você tem que estar sempre à frente, ter alguns materiais reserva, sempre estar preparado para desenvolver com material reserva também. Horário, sempre esteja. Pega o script, ó, o que vai acontecer no evento hoje. Você tem que estar com o seu raciocínio pronto, seu emocional pronto para desenvolver a sonoplastia na noite. Muita gente chega na hora de tocar o rodeio. Muita gente chega na hora de tocar o evento. Então, você tem que estar com um pouco de horas de antecedência e estar desenvolvendo esse diálogo com os contratantes. Você acha que é legal isso, aquilo hoje? Vamos fazer uma cena diferente, tal, tal, tal. Uma preparação, preparar uma ação que pode ser positiva ou como pode ser negativa, não pode cair na graça, mas testou, tem que testar as coisas, tem que a sonoplastia também é muito testes, muita tendência, ok? Comportamento organizacional e profissional que você tem que ter, ok? Colaborar com ideias, soluções, ser proativo e inovador no seu trabalho, criatividade, versatilidade, é muito interessante isso, é de suma importância dentro da sonoplastia. Investir continuamente em seu autodesenvolvimento, você tem que estar sempre se auto-evoluindo, auto-reconhecendo o que você está fazendo, ok? Proativo, proativo é agir sem precisar alguém mandar de você, você tem que ter a sua ação sozinho, falar, opa, eu preciso de mim, pá, vai para cima. Se uma torneira está pingando, não impede de fechar. Se o colega está fazendo o modo errado, não custa orientá-lo de modo certo. É o que a gente está fazendo aqui. Tem muita gente que está errando na sonoplastia. A gente está tentando levar um raciocínio de se destravar esses bloqueios, esses medos que muita gente acha que é um empecilho e não é um empecilho. É somente uma desculpa que você está dando para você mesmo. Eu não sou capaz. Você é capaz de desenvolver tudo que você quiser. Tá dentro de você a música, tá dentro de você tudo. Você só cabe você cair para dentro e fazer as coisas acontecer. Ninguém vai fazer por você, ninguém vai ser protagonista da sua história. Você tem que ser o protagonista da sua história. Você tem que fazer a sua história acontecer, a sua jornada. Então é assim que funciona. Intenções positivas, resolva os problemas, faça a sua parte um pouco mais. Colabore com as suas ideias, propor soluções, propor projetos dentro da área de trabalho com o seu contratante é muito interessante. Mostrar volumes de conteúdo é muito interessante. É muito bom isso. Em resumo, podemos dizer que esse compromisso representa muito para as empresas, pois uma equipe enganjada e motivada rende muito mais que a outra. Essa harmonia, esse diálogo com os professores e os locutores, contratantes, é muito interessante você ter. Olho no olho, nunca baixar a cabeça. Não falo não desrespeito, e sim um respeito e essa harmonia que você tem que ter. Tem que ter um diálogo muito bom com o seu contratante, fazer as coisas andarem, fluírem. Porque quando começa muita desavença, muita briga, já é um projeto que não vai dar certo. Porque você não vai estar trabalhando com um incentivo legal e o teu contratante também não vai estar trabalhando com um incentivo legal. Mas vamos voltar para a área de sonoplastia, não na área de briga, ok? É isso aí. Colaboradores e coordenadores que buscam sua carreira, sua empresa e você. Faça ela atingir metas e resultados. A essência é compartilhar conhecimento. Seja nessa ideia. Beleza, gente. Isso aí foi só um e-book, mais ou menos meio por cima do que é a profissão de sonoplastas. O que envolve toda essa sonoplastia, certo? É uma live meio rápida aí, rápida pode dizer, mas meio surpresa, só para tá incentivando muitos profissionais. Eu sei que tem muitos profissionais que agora não podem estar ao vivo, mas eu vou deixar salvo aqui, vou subir para o YouTube também esse vídeo, vou deixar salvo.
essa ferramentinha do lado aqui é o software que a gente usa dentro dos eventos, dentro de rodeio, chama DJ Rodeio. E seja proativo, cara. Faça a sua história acontecer, faça as coisas andarem, se dedique, pratique, auto se conheça, determine uma meta, faça tudo acontecer. Você é capaz, a música está dentro de você, você já cresce com a música dentro de você e você é capaz de tudo isso, ok? Eu vou deixar um som aqui rolar para encerrar isso aqui. Deixa eu ver um som aqui pra gente curtir. Vamos rodar esse som aqui, ó. A sonoplastia é a comunicação pelo som. É de suma importância na linguagem sonora, permitindo que o áudio amplie os sentimentos e as emoções. Destravar musical, sonoplastia em rodeio.